Cumprimento a igreja na paz do Senhor e agora veremos o prelúdio. Seguir a Cristo, ó quanto anelo, ter minha vida cada dia com meu Rei, mas quão difícil é obedecê-lo, andar aqui como Ele mesmo quer. Sou fraco, eu sei, tropeço a todo instante, mas mesmo assim, confiante estou. Quero seguir-te dentre os poucos que são teus. Oh, não permita que meu coração me engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, para mais uma vez, Pai, oferecer esse culto, Pai. Que esse culto venha, Pai, para fazer jus a tudo aquilo que o Senhor faz por nós, Pai. Obrigado, Pai, por mais essa semana que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela semana que está se iniciando. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida de todos os nossos irmãos, Pai, aqui presente, Pai. Que esse final de semana seja um final de semana alegre, que possamos levar alegria e adoração àquele que nos pôs nesse mundo, Pai. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Louvado seja teu nome, agora e sempre. Amém, Senhor. Bom, caros irmãos, nós vamos ler agora um pedacinho da Bíblia. Eu trouxe hoje a passagem de Ezequiel, né? Como todos nós sabemos, Ezequiel, ele era um publicano, né? Então eu vou ler no versículo Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Se os irmãos quiserem acompanhar, certo? Então, vamos lá. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Ezequiel, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma sicomora, que seria uma árvore, né, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele local, olhando para cima, disse-lhe: Ezequiel, desça depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedaria com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muito bem, irmãos. Então, o que nós podemos tirar dessa passagem, né? Como nós todos sabemos, Zaqueu, ele era um publicano. Publicano, ele era um cobrador de impostos. Seria hoje um fiscal, né? No nosso tempo. E só que ele não era um fiscal honesto, ou seja, não fazia o serviço dele honestamente, né? Então ele era mal querido pelo povo, né? O pessoal não gostava dele, né? Achava que ele não era uma pessoa de confiança e de direito. Mas aí ele era rico, era muito rico. Mas o que acontece? Ele, quando soube que Jesus
ia passar ali na cidade de Jericó, ele ficou ansioso para conhecer, né? Para ver Jesus na realidade. E aí o que acontece? Como ele era uma pessoa de baixa estatura e a multidão que acompanhava Jesus era grande, ele tinha dificuldade para conseguir ver Jesus. Então ele teve uma ideia, né? Aí eu vou correr lá na frente, lá tem uma árvore, né? Eu vou subir nessa árvore e vou esperar. A hora que Jesus passar, eu vejo. Acontece que ele queria ver Jesus, né? E na hora que Jesus passou por essa árvore, que viu que Zaqueu estava lá em cima, ele disse a ele: Zaqueu, desça daí, que hoje eu estarei hospedando em sua casa. Eu imagino a alegria de Zaqueu, né? Porque ele estava só a fim de ver Jesus, mas não esperava que Jesus ia falar com ele, principalmente falar que ia na casa dele, né? Ele desceu, como diz aqui no versículo 6, né? Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria, né? Porém, toda aquela multidão que estava acompanhando Jesus sabia quem era Zaqueu, né? Sabia que ele não era uma pessoa, né, muito bem recomendada, vamos dizer assim, né? Querida pelo povo. E eles então começaram a murmurar, né? Ou seja, falar, né? Nossa, imagina, né? Ele vai se hospedar na casa de um pecador, né? Aí o que acontece, né? O Zaqueu, então, ouvindo isso, né? Ele disse, né? Ao Senhor, Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E digo mais, e se alguém sentisse, vamos supor, lesado por ele daria 4 vezes mais, né? Então, o que a gente pode tirar desse trecho? É que nesse momento, Zaqueu se arrependeu da vida que ele levava, ou seja, das coisas erradas que ele fazia. Houve um arrependimento, né? E Deus só quer isso de nós, que nós nos arrependemos daquilo que estamos fazendo de errado, não é verdade? Então, nesse momento, houve o arrependimento de Zaqueu. Então, no versículo 9, a gente vê que Jesus diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também és filho de Abraão. Ou seja, Jesus viu o arrependimento de Zaqueu. E é interessante que Zaqueu, quando subiu nessa árvore, ele só tinha um propósito, que era ver Jesus, né? Mas ele subiu de um jeito e desceu de outro. Ou seja, ele podia simplesmente olhar, né, ver Jesus e de lá ir embora, tal, tranquilo, mas não. Tanto é que ele falou e fez, né, que ia devolver metade do que ele tinha da riqueza dele, que ele era muito rico, né? E se alguém ainda se sentisse lesado por ele daria 4 vezes mais. Então isso serve para nós, que Jesus, ele está sempre disposto a nos perdoar, né? E Jesus ficou feliz quando ele falou isso, porque ele falou aqui, no caso, né, no versículo 10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque Zaqueu ele estava perdido, apesar da riqueza, de tudo que ele tinha, mas ele estava perdido, ou seja, ele não tinha salvação, né? E ele, através dessa vista com Jesus, ele acabou sendo salvo, né? Porque Jesus viu nele o arrependimento e é o que Jesus espera de todos nós, né? Que mesmo a gente estando errado, fazendo coisas erradas, nós sempre temos uma oportunidade, né? Ele sempre nos dá uma oportunidade de mudar, né? E foi o que aconteceu com Zaqueu. Eu espero que a igreja tenha entendido, tá? E que isso possa servir, né, um grande exemplo para todos nós, tá bom? Agora oremos, tá? Senhor nosso Deus e Pai querido, mais uma vez estamos aqui, agradecendo, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para falar contigo, Pai. Agora, Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, estamos preparados também aqui para ouvir mais uma vez a Sua palavra, Pai. Que a palavra que venha nesse momento, Pai, seja uma palavra que possa, Pai, engrandecer cada vez mais o Teu nome, Pai. Que não seja o homem que diga, Pai, mas sim o Senhor que venha falar para nós, Pai. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade e que nós estejamos prontos, Pai, a ouvir e que essa palavra venha engrandecer cada vez mais o Seu vosso nome, Pai. Por isso nós te agradecemos e bendizemos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém? Queres deste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre como um lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador.
senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito plante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador, indo em contato com teu Salvador. Paz do Senhor, igreja. Hoje nós vamos falar sobre seguir a Cristo. Seguir a Cristo é algo fundamental para aquele que se auto-intitula cristão. Todo aquele que se diz cristão deve seguir os passos, os mandamentos, os conselhos e todos os fundamentos de Jesus Cristo. Porém, existe uma maneira correta de fazer isso, não é? Nós não fazemos isso de qualquer maneira. Esse seguir a Cristo, ele começa com a entrega pessoal do indivíduo, uma entrega incondicional a Deus e à causa de Cristo, seguido da humildade, participação do sofrimento das pessoas, trabalho no reino, amor constante, sofrimento e persistência. Então nós vamos ver tudo isso neste dia de hoje. Bem, querido, prepare seu coração, esteja atento ao que Deus quer falar conosco. Mas antes, vamos orar, falar com Deus, hein? Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, mesmo que distantes, mas prontos a ouvir a sua voz. Fala ao nosso coração, de maneira que possamos entender qual a tua vontade para conosco. Tira-nos, Senhor, todo o preconceito, tudo aquilo que depõe contra a tua palavra, contra os teus ensinamentos. Pai, todos os argumentos humanos que caiam por terra em nome de Jesus, e principalmente as barreiras que tem dentro de nossos corações. Agora fala com o teu povo, segundo a tua misericórdia, segundo o teu amor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos usar aqui como chamariz o texto de João 8,12, mas nós vamos ver vários outros textos também, que falam sobre como seguir a Cristo. Bem? Esse primeiro texto, ele está em João 8,12, e ele fala assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo,
quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por que hoje o mundo está mergulhado nas trevas, meus queridos? É bem fácil, né? À luz desse texto aqui. As pessoas, muito embora muitas delas falem de Cristo, de Jesus, mas não seguem os seus ensinamentos, não seguem os passos, os exemplos que Cristo nos deixou. Por isso o mundo está em trevas. E não é raro também crentes que falam de Jesus, que dizem que amam Jesus, mas não seguem os preceitos de Jesus. Muito pelo contrário, fazem coisas aí que, Então nós podemos afirmar que tais pessoas ainda estão em trevas, porque o texto é bem claro. Jesus é a luz do mundo. Se você vai atrás da luz, você vai ser iluminado. Você vai saber para onde ir. Bem, queridos? Então nós vamos falar 6 passos aqui de como seguir a Cristo, bem de pertinho. Bem? Então o primeiro tópico que a gente vai ver é entrega e consagração. Primeira coisa, quando Jesus passou aqui nesse mundo, ele era comprometido com as coisas de Deus. Amém, amados? Jesus, ele era comprometido com as coisas de Deus. Então, no versículo, em João capítulo 12, versículo 23, diz assim: E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém, amados? Aqui, Jesus começa dizendo o seguinte, que era hora dele ser glorificado, e aí ele fala uma pequena parábola, ele faz uma pequena parábola, que diz que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar ali apenas. Mas aquele grão de trigo, para produzir frutos, ele precisaria morrer, precisaria cumprir o seu papel. E veja, isso ele estava falando acerca dele mesmo, que ele precisava morrer para que seus frutos viessem à tona. E aí ele fala, quem ama a sua vida, quem é apegado à sua vida, às suas coisas, perdê-la, vai perder a sua vida. Porque aqui ele está falando de entrega, né? Está falando de entrega, de renúncia. Bem, queridos? E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Esse odiar aqui não é bem odiar, tá, queridos? Outras traduções bíblicas vão falar melhor sobre isso. Mas quem não está nem aí com a sua vida, gasta a sua vida no reino de Deus, na causa de Deus, trabalhando para as coisas de Deus, esse guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Veja, Jesus fala aqui mais uma vez, que aquele que serve a Ele está onde Ele está. Né? Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Onde Jesus está neste momento, queridos? Nós sabemos, sim,
lá assentado à destra de Deus. Mas onde Jesus está agora neste mundo aqui? Observando, esperando que os seus servos estejam também lá, junto aos necessitados. Porque ao passar aqui pela terra, onde Jesus ficava? Com quem Jesus ficava? Com os que precisavam, com os que eram, aqueles que eram doentes, aqueles pecadores, aqueles que precisavam realmente de um alento, de uma palavra de consolo, de conforto, com os pecadores que precisavam conhecer a salvação. Na verdade, eram essas pessoas que Jesus andava e era o alvo de Cristo. E hoje é diferente? Não, não é. Então aqui, onde Jesus está, o seu servo tem que estar também. Imagine, irmãos. Vou fazer um exemplo aqui. Nas artes marciais. O atleta lá, que é iniciado nas artes marciais, ele tem um mestre. E se ele quer ser bom naquelas artes marciais lá, no karatê, no kung fu, no MMA lá, o que ele tem que fazer? Tudo aquilo que o mestre dele faz. Se o mestre dele lá faz uma posição lá, então o que ele tem que fazer? Aquela mesma posição. Se o mestre dele lá dá um salto lá de costa lá, ele vai aprender e tem que dar aquele mesmo salto de costa. Ele tem que seguir os caminhos que o mestre dele passou para ele. E não só isso, para que ele se torne uma pessoa exímia naquilo que ela está fazendo, ela precisa ter uma entrega, ela precisa treinar, ela precisa pensar naquilo o tempo todo, ela precisa se dedicar àquilo, como diz lá, de corpo e alma, né? E a mesma coisa, você quer aprender um instrumento musical, não adianta você pegar o instrumento musical uma vez por mês e achar que você vai se tornar um exímio músico, porque você não vai. Você precisa se dedicar ali todos os dias, pegar o instrumento, estar treinando, pegando as aulas com o seu professor, e aí sim você poderá se tornar aquele músico que você quer ser. Aí aquele jovem da academia, ele vai se tornar igual ao seu mestre. Com as coisas de Deus também não é diferente, irmãos. Nós precisamos nos empenhar na obra de Deus. Muitos crentes têm aquele sonho, eu queria ser um pregador, mas não treina para isso. Não se esmera na palavra de Deus, não entra de cabeça nisso, não se consagra, não há entrega. Consagrar-se quer dizer separar-se, dedicar-se. E veja, os crentes às vezes, mas eu queria falar tão bonito igual aquela irmã lá, mas espera aí, o que você está fazendo para que isso aconteça? Não faz nada a respeito. As pessoas não se envolvem com a causa de Cristo. Então Cristo, ele era comprometido com as coisas de Deus. E nós somos comprometidos com as coisas de Cristo? Precisamos, meus queridos, precisamos ser. Segundo passo, João 13, 12 e 17. Depois que lhes lavou os pés e tomou suas vestes e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então aqui, nesse passo, nós vemos que Jesus era humilde, ele era humilde e seus discípulos deveriam ser também. Bem? Então ele fala que lavou,
depois que ele lavou os pés, tomou as vestes, sentou outra vez à mesa, ele falou: e aí, discípulos, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu sou mestre de vocês, mas eu estou dando o exemplo para vocês, porque eu, sendo mestre, lavei os seus pés, e vós também devem lavar os pés uns dos outros. Olha que exemplo. Cristo não precisava ter feito isso, mas veja, o propósito dele aqui na terra veio para servir. Cristo veio para servir, o mestre. Aquele que estava lá na criação com Deus veio para servir. E muito crente aí, meu querido. Como nós podemos dizer que estamos seguindo a Cristo, os passos de Cristo, se uma coisa básica que todo cristão deve aprender é servir, e nós não fazemos. Servir, queridos. E quanto crente por aí que não tem a mínima noção do que seja servir. Eu acho que a primeira coisa que o crente deveria aprender quando vem para a escola dominical, vem para Cristo, é aprender a servir, a ser humilde. Veja, mas hoje nós vemos até líderes, né? Parece que quanto mais alta a patente do líder, menos humilde ele se torna. Isso é um perigo, queridos, porque ou nós seguimos a Cristo de verdade ou não seguimos. Não tem meio termo. Porque naquele dia o Senhor vai falar assim: olha, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Então, muitas pessoas que fazem, acontece por aí, não estão seguindo a Cristo, estão seguindo seus próprios conselhos, estão seguindo seu próprio coração, a sua própria ganância, a sua própria ânsia pelo poder. Aqueles que são de Cristo são humildes. Aqueles que são de Cristo, eles têm a humildade como referência. E a humildade aqui, meus queridos, vale a gente destacar aqui que essa humildade não tem nada a ver com simplicidade, né? Que a gente vê uma pessoa lá pobrezinha e a pessoa humilde. Não, isso não tem nada a ver. A pessoa pode ser pobrezinha, mas arrogante, né? Soberba, altiva. Então, é pobrezinha tudo, mas não tem nada de humildade ali não. Tá? Isso tem que estar bem claro. Humildade é uma coisa, simplicidade é outra, e pobreza é outra ainda. Bem? Ao passo que existem pessoas ricas que são humildes. Sim, é mais difícil achar, mas tem. Então, humildade não tem nada a ver com simplicidade, com falta de dinheiro. Pobrezinho ali é humilde. Não. Humildade tem a ver com esse sentimento de que você não se acha superior ao teu irmão, um sentimento de que as pessoas são todas iguais para você. Isso é humildade. E se alguém fala alguma coisa para você, não está certo, você ouve, você acata, você averigua. Isso é humildade. Bem? Então nós precisamos entrar pelo caminho da humildade. E hoje é difícil, porque às vezes você fala com o crente, ele acha que você está brigando com ele e ele começa a brigar com você também. Né? Você fala alguma coisa para o crente, o orgulho que está dentro dele fala mais alto e ele não te dá ouvidos. Então, é preciso, todos nós, sem exceção, todos nós precisamos entrar pelo caminho da humildade. Bem, queridos? Quem não é humilde, veja, Cristo mandou que nós fôssemos humildes. Terceiro passo, amor e participação. Participação no que, irmão Cláudio? No sofrimento das pessoas, ok?
Jesus, ele sentia a dor dos outros, ele tinha empatia com as pessoas, com as necessidades das pessoas. Olha, vamos ler aqui sobre isso 2 versículos. Primeiro, João 13:1, que fala assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha, mesmo na hora da morte ali, tanta coisa para Jesus se preocupar. Olha, eu vou ser crucificado, eu vou sofrer, chegou minha hora, mas mesmo assim ele estava amando os seus. Nada interferiu no amor de Cristo por nós, nem o sofrimento. E amou-os até o fim. Em Mateus 9:36 diz assim: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Olha o que Cristo está falando aqui, irmãos. Tenta enxergar a dimensão disso daqui. Ele viu aquelas pessoas, aquela quantidade de pessoas que sofriam, né? Estavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não tinham pastor. Ele via a necessidade daquele povo, uma necessidade pungente que doía seu coração. E ele vai e desabafa. Isso foi um desabafo, meus queridos. A seara é grande, ou seja, olha aí, o campo está cheio de pessoas que precisam, mas não tem gente para trabalhar. São poucos aqueles que realmente entram de cabeça na causa de Cristo. Bem, queridos, fique isto para a sua reflexão, porque é assim até os dias de hoje. Se você olhar com um olhar espiritual, aí você vai ver um campo muito grande, precisando de trabalhadores, precisando de pessoas que se disponham a trabalhar de verdade, pelo reino, pela causa. E nós, cristãos, nós precisamos ter empatia com esse povo que está se perdendo. Nós precisamos amá-los como Cristo os ama. Veja, se nós queremos seguir os passos de Cristo, nós precisamos agir como Cristo, andar como Cristo andou. E Cristo ama os necessitados, os aflitos de coração, aqueles que realmente precisam. E às vezes nós até conhecemos pessoas que estão precisando e não fazemos nada por elas, nem falamos que Cristo é bom, nem falamos lá para o nosso vizinho que Cristo morreu por ela, por eles, que a causa dele tem solução em Cristo Jesus, que Jesus pode transformar a vida destas pessoas. Pense nisso, queridos. Quarto passo: trabalho. Jesus trabalhava dia e noite. Em João 5 diz assim, 5,16: E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o trabalho de Cristo era um trabalho de 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ou seja, era um trabalho de tempo integral. Jesus acolhia aquele que precisava de madrugada, Jesus acolhia aquele no sábado, no dia de descanso da turma. Jesus, a quem precisasse do socorro de Cristo, ele estava disponível. E ao que parece, nós não temos essa gana, não é? Não, hoje é o meu dia de descanso, não vou resolver nada. Mas chega alguém necessitado, o que eu preciso fazer?
trabalhar. Eu acho que nós cristãos, muitos de nós, ainda não tem esse conceito de que nós não somos nossos, que para nós não tem feriado, que nós somos de Cristo e temos que estar à disposição de Cristo todos os dias, todas as horas, qualquer momento que Cristo nos acionar, nós precisamos produzir frutos. Queridos, ao que parece, muitos crentes vai no domingo na igreja, né? Hoje eu fui para a igreja lá, já cumpri o meu papel. É assim, queridos? É assim que diz a Bíblia? Não, eu já fui na escola dominical hoje, aí agora à noite eu vou, no domingo e tal. Na semana eu não preciso ir não, porque aí eu já fiz, já deu a minha cota, né? O outro, não, mas eu canto lá no coral da igreja, isso já dá, já tá bom. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser essas pessoas, essas carolas, né, os beatos, não é nada disso. Passar o tempo todo na igreja, esquecer da família lá, não estou falando nada disso. Eu estou falando que você tem que estar pronto para servir Cristo a todo momento. Ser de Deus, brilhar a luz de Cristo a todo momento. Ajudar a quem precisa a todo momento. Estar disponível para a causa de Cristo a todo momento. Amém, queridos? E Deus vai te conduzir nisso. A hora que Ele quer te usar, Ele vai fazer você saber que Ele quer te usar. Mas você tem que estar disponível, tem que estar ciente que Deus pode te chamar a qualquer momento para que você possa cumprir o seu papel como servo de Deus. Amém, queridos? Sim. Sofrimento. Essa é uma parte que pega a maior parte dos crentes, né? Sofrimento, a gente foge do sofrimento. Mas o sofrimento, ele está presente na vida do crente, viu, queridos? É algo que é inseparável. O sofrimento serve para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para trazer o caráter de Deus para a nossa vida. Então veja, a estadia de Jesus aqui na Terra, ela foi marcada pelo sofrimento e pela renúncia. Amém? Irmão, isso aqui é importante, tá? 1 Pedro 4, versículo 1 e 2, diz assim: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha que interessante isso. Cristo padeceu por nós na carne. Armai-vos também com este mesmo pensamento. Armai-vos com esse pensamento, ou seja, pense nisso. Fique atento, Cristo padeceu por nós. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que nos resta para nós, nessa nossa carne, nós não vivamos mais segundo as concupiscências dos homens. Então, o sofrimento de Cristo, ele não pode ser vão. Ele tem que produzir algo em nós. E nesse caso aqui, essa renúncia das coisas humanas, das concupiscências, e vivermos segundo a vontade de Deus. E veja, o sofrimento também vai chegar para nós. E aí? Como eu vou fazer? Vou reclamar? Cristo reclamou, né? Foi assim? Foi assim, querido? Não, né? Quando o sofrimento chegar, eu vou praguejar, vou murmurar,
vou brigar com outros, vou rodar a baiana, eu vou ficar maluco. É isso? É esse o exemplo que Cristo nos deu sobre sofrimento? Ou ele foi lá até o fim? Ou ele passou pelo que tinha que passar, sabendo que lá na frente tinha recompensa? Irmãos, o sofrimento faz parte da vida cristã. Não tem como desassociar isso. Primeiro, por conta do pecado de Adão e as consequências naturais disso. Segundo, porque Deus nos ama, Ele vai conosco junto ao sofrimento. Mas é algo que nós temos que passar, são lições que nós precisamos aprender. Agora, aquele que não tem Deus, ele passa pelo sofrimento também. Só que ele passa do jeito que o mundo passa, né? Como todo mundo passa. Sem esperança, sem alento, sem consolo, sem conforto. E nós temos o Espírito Santo de Deus que nos consola, que nos mostra que Deus está perto, que Deus está conosco, que Deus está ali conduzindo a nossa vida em meio ao sofrimento. Irmãos, nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Meu Cláudio, o irmão fala assim porque o irmão não tem as pendengas que eu tenho. Irmãos, todos nós temos a nossa cota. Talvez o sofrimento que eu passe não seja nada para você. E talvez o sofrimento que você passe não seja nada para mim. Mas todos nós temos uma área que pega, que o sofrimento nos traz dores, que nos traz tristeza, que nos traz desânimo. Mas mesmo assim, irmãos, nós precisamos nos fortalecer em Deus. Nós precisamos confiar nas promessas do Senhor, porque são elas que nos mantêm em pé. Bem, hoje não vou me aprofundar aqui no sofrimento, mas qualquer dia desse nós vamos falar bastante sobre o sofrimento e o que ele produz, se nós nos portarmos da maneira correta. Amém? Sexto passo e último e sexto passo, a persistência. Jesus foi até o fim. Amém? Mateus 10, 22 diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pois quando vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos, olha que texto interessante. Primeiro, Jesus fala sobre os seus discípulos, está falando com os discípulos dele. Sereis odiados de todos por causa do meu nome.
aquele que realmente quer seguir os passos de Cristo, quer ser de Cristo, vai ser odiado, viu? Às vezes até dentro da igreja. Vai ter alguns que se levantam contra esses que querem realmente fazer a coisa certa. Aí ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, será salvo aquele que perseverar até o fim. Aí ele vai falar de algumas dificuldades aqui que os servos vão passar, que os discípulos vão passar. Ele diz assim, não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Então, primeiro vem o mestre, o senhor, e depois o discípulo. Aí ele fala assim, se chamaram de Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então, se eles chamaram o mestre disso, daquilo, mataram o mestre, fizeram, apontaram com o mestre, o que eles vão fazer com os discípulos daquele mestre? Os irmãos compreendem isso? Jesus, em outro texto, ele fala assim, se fizeram o que fizeram com o lenho, ou seja, com a tora, o que ele não vai fazer, o que não vão fazer com as varas? Então, irmãos, a batalha, a luta, a tribulação, a aflição vai vir para os crentes, como nós falamos anteriormente. Mas o que vai nos salvar é a nossa persistência. O que vai nos garantir a vitória é ir até o final. Amém, amados? Irmão Cláudio, mas está doendo. Mas vai até o final. Jesus é quem garante a vitória. É Jesus quem garante a vitória. Então vá. Se ele diz que os vencedores que chegarem até o fim serão salvos, confie, queridos, confie. Paulo falava que as tribulações do tempo presente, as aflições, não são para se comparar com a glória que nos está preparada. Irmãos, Cristo é o santo juiz, ele sabe o que nós passamos e ele tem a recompensa para cada um de nós. E aqui ele vai falar que não devemos temer, o homem que não pode fazer nada contra a nossa alma, mas devemos temer apenas a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Ele vai falar também aqui que nós valemos mais que os passarinhos, e temos os fios da nossa cabeça contados. Mas ele termina com alerta: portanto, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Então nós precisamos cumprir o nosso papel até o final, porque aí sim nós seremos reconhecidos pelo Senhor, aí sim nós teremos o nosso galardão. Bem, não estou dizendo aqui que Deus não nos abençoa agora, não é isso, que Deus nos cuide, não é isso, mas de tudo que você possa imaginar de bom, o Senhor tem algo melhor para nos dar, tanto nesta terra quanto no porvir. No porvir vai ser algo extraordinário, mas cabe a nós irmos até o fim. Então, concluindo, se você pretende realmente seguir a Cristo, você deverá seguir estes passos para obter o sucesso em seu empreendimento. Se nós trilharmos caminhos diferentes que o de Cristo, certamente nós vamos chegar em outro lugar. Bem, imagine assim, quem é do interior sabe, entra lá no meio da mata,
e vai o homem na frente, a mata virgem, ele faz aquela trilha, aquela picada no meio da mata, até chegar lá em outro povoado. Se eu não seguir aquele caminho que o homem que foi na frente fez, aquela picada, e eu seguir outro caminho diferente, eu vou chegar em outro lugar. Correto, irmãos? É claro? Se eu não seguir aquele caminho que já foi trilhado por outros, que vai chegar lá no outro povoado, no meio da mata, se eu não seguir aquele caminho, eu vou sair em outro lugar. Ou eu não vou chegar a lugar nenhum, vou ficar preso na mata, vou ficar perdido lá no meio da mata. Como acontece lá, aqui em Ribeirão Pires, aí no meio da floresta lá, o pessoal vai acampar, não segue as trilhas já pré-definidas, se perdem lá e tem que ir os bombeiros lá resgatar eles. Então, é necessário que nós sigamos o caminho que já está pré-estabelecido por Cristo. Porque se você não seguir esse caminho, queridos, você vai chegar em outro lugar ou irá ficar perdido na mata, nesse mundo aí tenebroso. Siga as pisaduras, siga os passos de Cristo, faça como Ele fez. Então vamos relembrar aqui. Entregue consagração. Entra de cabeça nas coisas de Deus, irmão. Não fica de meia folha, não fica. Não seja parcial. Entre mesmo, integralmente, de cabeça na causa de Cristo. Se envolva com a causa de Cristo. Segunda coisa, siga o caminho da humildade. Seja humilde. Lembrando que não tem nada a ver com pobreza. É esse sentimento, eu não sou maior que ninguém, não sou melhor que ninguém. Ouça as pessoas. Aquilo que eu acho é maior do que qualquer coisa. Não ouço ninguém. Não, o que eu penso que está certo. Cuidado, queridos, cuidado. Siga o passo do amor, da compreensão, de enxergar os outros e as suas necessidades, ter empatia com os outros, porque foi assim que Cristo procedeu nesse mundo. Trabalhe no reino, esteja disponível para Cristo a hora e o momento que for. Amém, queridos? O momento que for, esteja disponível ao reino de Deus, a sua causa, a sua obra. Trabalhe realmente no reino de Deus. Não haja dessa forma, porque eu vou 2, 3 dias na igreja, já cumpri meu papel e está tudo certo. Não é isso. Não é isso. Trabalhar no reino não é isso. Caminhe, vai ter sofrimento. Siga esses passos de Cristo, vai ter sofrimento, mas vai ter recompensa se você perseverar até o fim. Você será recompensado. Deus fará coisas tremendas através da sua vida, se você trilhar este caminho, mesmo em meio ao sofrimento, e chegar até o fim lá. No final você vai olhar para trás assim, vai ver o que Deus fez por intermédio da sua vida, as pessoas que Ele alcançou por intermédio da sua vida, as pessoas que Ele ensinou por causa de você. E a tua vida também, você vai olhar e vai falar: puxa, como o Senhor mudou a minha vida, como o Senhor me susteve, como o Senhor cuidou de mim e da minha família. Olha, amém, queridos? Esses são os passos que nós precisamos seguir, se realmente queremos seguir a Cristo. Porém, se nós trilharmos o caminho de Jesus, que Jesus nos estabeleceu, chegaremos no descanso do Senhor, à terra prometida, e alcançaremos nossa coroa de glória, e viveremos no tempo presente uma vida digna.
cheia de bênçãos e vitórias sobre as lutas diárias, pois foi assim que nos prometeu o nosso Mestre. Amém, queridos? Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida neste dia de hoje. Lembre-se, você é de Cristo, querido. O Senhor vai te guardar, vai cuidar de você. Mas siga os passos de Cristo. Se você quer realmente ser abençoado, se você quer realmente ser de Deus. E lembre-se, os que são de Cristo renunciam ao pecado. Amém? Os que são de Cristo crucificaram as suas concupiscências, as suas paixões. Isso é algo importante para que você saiba também. Amém? Mas que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Tenham todos uma ótima semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por trazer ao nosso coração aquilo que é importante para a vida de cada cristão. Pai, ajuda-nos, em nome de Jesus, a seguir a Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a suportar, ó Deus, as dificuldades, as lutas. Sabemos, Senhor, que o Senhor nos ajuda e que nos enviou o Teu Santo Espírito para tal. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a nos apropriar de todas as ferramentas que o Senhor já nos deu, a fim de que possamos ser aqueles servos que Te agradam, Senhor, que fazem a Tua vontade, engajados na Tua obra. Pai, fortalece o Teu povo. Pai, nesses dias difíceis, que a Tua graça, Senhor, seja sobre a vida de cada um, Pai. Senhor, que a Tua misericórdia alcance todos aqueles que precisam e necessitados neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Agora, Deus, que o Teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Teu amado e Santo Espírito seja com a Sua amada Igreja, hoje e sempre. Amém. Seguir a Cristo, ó quanto anelo, ter minha vida cada dia com meu Rei, mas quão difícil é obedecê-lo, andar aqui como Ele mesmo quer. Sou fraco, eu sei, tropeço a todo instante, mas mesmo assim, confiante estou. Quero seguir-te dentre os poucos que são teus. Oh, não permita que meu coração me engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão.